Fala galera, chegamos então ao segundo episódio desta quinta temporada de The Boys, galera. A crítica completa do primeiro episódio, ela já está liberada aqui no canal. Eu decidi fazer crítica por episódio, porque The Boys, cara, a última temporada merece vídeos separados pra gente ir conversando sobre o que acontece em cada episódio. Tem uma coisa, tá, que eu elogiei muito no primeiro episódio, mesmo salientando, tá, que também tem, assim, alguns detalhes ali que chamam a atenção de alguns posicionamentos sobre personagens, que o primeiro episódio ele acelera e ele vai. E nisso, ele vai sempre colocando a trama, cara, de uma maneira muito interessante, assim, sempre avançando para o que ele quer chegar nesses dois pontos, né? Tanto em relação ao que o Homelander está comandando e o que o Billy Butcher, do outro lado, em paralelo, também está comandando. Esse segundo episódio, ele tira um pouco o pé do acelerador, sem perder o foco todo na trama, mas dá algo que também é necessário para essa última temporada. Porque além da passagem de tempo, né, entre quarta e quinta temporada, mesmo com a temporada de Envy, tá, os personagens principais, nas suas interações, eles têm um grande hiato por causa de tudo que aconteceu no final da quarta temporada. Ou seja, era necessário mesmo ter, cara, o Francisco com a Kimiko, era necessário ter o Rio com a Annie, era necessário também entender que ponto, até mesmo não só pra gente, espectador, mas pros personagens, o ponto em que as relações deles estão, e é muito interessante a gente ver daí em paralelo os dois casais, de como que eles vão resolvendo também tudo o que aconteceu na ausência um do outro ali, dentro dessa relação. E é muito massa, cara, de ver também o quanto que a série ela foi preparando esse momento onde a Annie, a nossa Starlight, realmente tá indo para um caminho onde ela vai acabar chegando no Billy Butcher se isso continuar essa jornada por mais anos e anos e acontecimentos. É muito interessante ver a maneira como o seu posicionamento está realmente sendo colocado, né? E, obviamente, observado por todos e principalmente pelo Huey, né? Que tenta ainda ser esse bastião ali de uma sobriedade de pensamento e tudo mais, tá? E esse segundo episódio também, ele, ao mesmo tempo, ele provoca ainda mais essa questão toda dessa combustão interna que tem o Homelander, que é algo que a gente conhece já de toda a série, mas indo para estágios diferentes, assim. A interação toda que tem dele com a câmera lá, onde estava aprisionado o Soldier Boy, entrando, experimentando, vendo como é que ele fica dentro, e pegando inclusive o cinto e cheirando o cinto. E percebendo quando entra Manassab sabendo exatamente o que ele estava fazendo, né? E ele entra ali e fica sem saber o que fazer, né? Tenta desconversar daquele momento. O quanto que esses detalhes todos vão compondo também, né? Esse lado, digamos assim, mais bizarramente, que ao mesmo tempo, assim, por mais bizarro que seja, ele é muito importante para dizer quem o Homelander realmente é, das suas excentricidades. E quanto que isso é mostrado no episódio também, além de toda a questão que aparece íntima, né, sobre a perda, sobre o sozinho, sobre aquilo que ele sempre sentiu, a maneira como ele sempre se sentiu, a parte toda da cena que tem do diálogo que ele fala ali pro caixão do A-Train, depois no final, quando ele começa a chorar a morte do Soldier Boy, né, que, cara, era óbvio que o Soldier Boy não ia morrer, era óbvio também que o vírus, ele, por mais que já tenha essa informação, tá, até esse momento, pelo menos, não acredito que isso vai mudar também, tá, no decorrer agora dos próximos 6 episódios, mas ele já ser um vírus que os humanos são imunes, beleza. Mas a questão do vírus ser a resposta por completo, entendeu? Ele vai depender de muita coisa ainda para acontecer. E é importante o Soldier Boy também ter sobrevivido. Para mim era óbvio que ele ia sobreviver. Mas ao mesmo tempo, assim, é importante ter isso já claro nesse episódio. Não deixar para a semana que vem, não deixar para o terceiro episódio, sabe? Já deixar esse ponto para ficar claro que não só a questão do Soldier Boy, mas principalmente a questão do vírus, em que ele não está na sua formatação ainda perfeita para, por exemplo, conseguir, né, derrotar, matar, executar, a maneira que quiser chamar, o Homelander. Ainda precisa de ajustes esse vírus, esse parte de segmento do procedimento, tá? Esses novos ajustes, eles não vão vir do Samir, eles vão vir do francês. E é nessa parte da entrada do francês que eu acredito que realmente a série vai provocar muito essa questão que começou a ser colocada no primeiro episódio, tá? Aquela conversa final, tem a cena final do A-Train e Homelander, antes do Homelander executar ali o A-Train, sobre talvez o pior que possa acontecer para o Homelander,
é ele se tornar realmente um humano, é ele ficar completamente sem seus poderes. E isso provavelmente para ele seria muito pior do que a morte, onde ele poderia inclusive assim, cara, sabe, fazer uma súplica para que o matem e isso não acontecer, para deixar ele anos e anos e anos vivendo com aquilo e aumentando ainda mais todo esse terror interno que ele vive, entendeu? Isso poderia ser uma punição ainda maior. Então, assim, o vírus não ter exatamente a sua... não estar pronto, provoca essa entrada do francês no processo e provoca também essas possíveis alterações que possam acontecer daqui para frente para mudar um pouco, eu não, aí tá, cientificamente, tá? Não sei qual palavra melhor seria para usar nesse momento, mas vou usar uma palavra chamada fórmula. Mudar um pouco a fórmula de como o vírus está nesse momento para que ele acabe retirando os poderes dos supers, tá? Para mim, essa ideia é algo que vai entrar em uma questão muito original do Eric Kripke para esse final todo de The Boys, tá? Algo que vai brincar e vai deixar mais natural também, assim, essa parte final da série, em paralelo aos quadrinhos, tá? Eu achava muito que eles iam emparelhar muito com o que acontece no final, ou digamos assim, cara, 80, 70%, sei lá, do que acontece com o final, mas chegando nos personagens principais, assim, a realmente provocar aquele final dos quadrinhos agora para a série de TV, mas acho que não. Acho que eles até podem trazer algumas referências. Por exemplo, o conflito do Rio com o Billy Butcher é algo que está posto para acontecer. É algo que só está esperando realmente um momento exato de um clímax para realmente acontecer. Onde pode ter realmente o Rio tendo que fazer com o Billy Butcher a mesma coisa que o Rio fez com o Billy Butcher nos quadrinhos. Então, eu acho que eles ainda vão mudar essa fórmula do vírus, tá? Não só porque ele ainda não é efetivo, mas porque a série começa a provocar essa questão toda dessas consequências, onde a gente daí tem a Kimiko e tem principalmente a Starlight também, colocados como essas vítimas que vão se colocar ali para, né, os 10 mil contra os 8 bilhões. Então, talvez a série realmente vá por esse caminho, tá? E principalmente pensando nesse pior do que possa acontecer para o próprio Homelander, o que seria pior do que a morte para esse personagem ali e tudo mais. Cara, o pastor no começo do episódio, eu adorei como que é montado toda aquela cena, toda aquela sequência. O momento que entra a luz pro Homelander ali, né? O que ele escuta é muito massa também. É um personagem que impulsiona muito, né, essa fala toda que está colocada ali para esse grupo todo de personagens que a gente tem representados no comando do Homelander. E é um personagem que funciona muito para esse discurso todo. E ao mesmo tempo, cara, pô, a gente tem a questão do Black Noir. A questão do Black Noir, ela tá já dada como exemplo no primeiro episódio e uma segunda informação agora no segundo episódio, sobre ele sumir às tardes. Daí o primeiro episódio tem a questão dele não falar, ele não fala justamente com o profundo. Por que está sendo guardada a voz, mas também assim, quem está embaixo da máscara do Black Noir? Porque para mim ele já está sendo um personagem infiltrado dentro ali do grupo do Sete, dentro da avó. Ele não é aquela figura de Black Noir que a gente conheceu na quarta temporada. Já é uma outra pessoa, que daí a gente pode cogitar vários personagens. A gente pode ir, talvez assim, para um personagem que seria bem legal estar ali colocado e estar infiltrado, que seria a Queen Maeve. Pode ser essa questão do Ryan, como eu já vi, desculpa, cara, eu não vou me lembrar agora quem colocou isso como teoria nos comentários do vídeo de crítica do primeiro episódio agora. Pode ser o Ryan também, acho interessante, porque a gente não tem a visão dele. Pode ser algum dos personagens de Gen V, porque eles estavam junto com a Starlight no final, né, de Gen V, aquela coisa toda. Para mim, eles estariam já presentes dentro dessa busca toda dos rebeldes, inclusive de uma maneira onde eles fossem participar do resgate lá, né, dos campos de liberdade, tudo mais. Pode ser um deles também ali presente, entendeu? Também sempre representando essa figura do infiltrado. Mas é algo que é importante, porque senão não era algo que eles iam estar em 2 episódios já batendo numa mesma tecla. Existe um mistério ali por trás da máscara do Black Noir. E eu, cara, quero terminar essa crítica de segundo episódio trazendo um gigantesco elogio para um outro ator,
Porque, pra mim, cara, o Anthony Starr, e como eu o elogiei no primeiro episódio, ele brinca e se diverte fazendo Homelander. E no outro paralelo, a gente tem o Carl Urban brincando e se divertindo como Billy Butcher. E esse segundo episódio, ele é muito do Billy Butcher também. E ver ele na ação, ver ele na maneira como ele vai tendo os relacionamentos ali, a questão dele com o Leitinho, de ter um leve momento que lembra o que era esses dois personagens, e principalmente o que era a amizade entre eles lá atrás, entendeu? Não só para nós espectadores, mas principalmente para os dois personagens ali, né? Lembra muito daqueles momentos mais bobos e leves e tranquilos entre eles, ao lembrar de algo passado e tudo mais, nesse momento onde eles estavam realmente comemorando uma efetividade, exatamente daquele momento, do vírus, que eles tinham realmente como uma certeza daquele momento lá. Então, o Carl Urban, cara, não adianta, assim como o Anthony Starr, são dois mega atores que, assim, ó, desempenham esses personagens de uma maneira, assim, ó, incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. E entendem muito bem o que tem que entregar. Seja no momento mais íntimo, no momento onde tu precisa entregar um pouco mais de dor para o personagem, desses conflitos, não só com o outro, mas um conflito seu próprio de tudo que está acontecendo. E também, cara, desse externo que é muito mais de botar para fora o quão, digamos assim, sapeca e forte pode ser esse personagem, tá? Pra não dizer uma outra palavra e tudo mais. Então, galera, pô, gostei muito do segundo episódio, é um segundo episódio que dá uma leve desacelerada, mas precisa também, porque tu tem que desenvolver algumas relações ali de personagens que estavam muito tempo já separados e com um hiato que tu precisa resolver. Tu não pode seguir como se nada tivesse acontecido também. Coloca abaixo nos comentários o que acharam desse segundo episódio. Tem vídeos especiais sendo de The Boys até a gente ter a estreia do terceiro episódio na próxima semana. Aqui, galera, assim que o episódio for liberado na Prime, eu já assisto e a crítica completa já está liberada aqui no canal, ali por volta de umas 5, 5 e meia da manhã. Tem 4 reviews aqui, entretenimento é coisa séria.